Foi assim, no dia 25 de agosto de 1961, uma tragédia política de grandes proporções se abateu sobre esta cidade e este país. Seu estilo era dramático, exibicionista, demagógico. Ele foi eleito com apenas 43 anos presidente do Brasil, prometendo varrer a corrupção. 7 meses depois, jogou a toalha, empurrando o Brasil para uma série de crises políticas que culminaram com o golpe de 1964. Na época, ele alegou ter sido vítima de forças terríveis, mas a história não acredita nessa versão. Prefere apostar que ele tramava uma volta com poderes ditatoriais. Os 50 anos da renúncia de Jânio da Silva Quadros, o homem da vassoura, é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. A partir da renúncia de Jânio, o brasileiro ficou sem votar para presidente da República durante quase 30 anos. Em 1988, acabou elegendo um político tão oportunista, tão populista e tão demagógico quanto Jânio Quadros, e que também não terminou o mandato. De lá para cá, nós já tivemos 3 governos democraticamente eleitos, com começo, meio e fim, para acabar com essa maldição brasileira. Jânio Quadros foi o 22º presidente do Brasil. Governou o país de 31 de janeiro de 1961 até 25 de agosto de 1961. Celina, quais são as características do governo do Jânio Quadros, desde que ele começa? Eu creio que a gente tem que começar marcando a diferença do governo anterior. O Jânio sucedeu ao governo do Juscelino, que foi um governo muito marcante na história do país. Um governo desenvolvimentista. Juscelino inaugurou uma cidade. Quer dizer, os presidentes hoje inauguram sala de estar de aeroporto. Ele inaugurou uma cidade e foi alvo também de muitas críticas. Deixou o governo com um índice bastante grande de rejeição e muitas acusações de corrupção. Então, o Jânio vem como candidato, nesse contexto, como um candidato da moralidade. E vem por um partido, a UDN, União Democrática Nacional, que tinha essa bandeira, a bandeira da seriedade, da moralidade, contra a corrupção. Os anos JK introduzem o país na era industrial. Juscelino faz um governo democrático que garante as liberdades conquistadas na Constituição de 46. O presidente Bossa Nova, como ficou conhecido, sonhando com a posteridade, transfere a capital para o mítico Planalto Central. Nasce Brasília. Fala um pouco desse marqueteiro que esnobava os marqueteiros, enfim, que era um grande criador de símbolos de marketing para a campanha dele, mas ao mesmo tempo descartava profissionais e fazia tudo diferente. Fala um pouco aí. Fazia tudo sozinho. O Jânio ele tinha uma criatividade que se estendia a essa área, que pode ser traduzido em alguns exemplos. Foi ele quem criou o mote varre, varre, vassourinha. Quer dizer, num país já preocupado com corrupção e tal, ele se apresentou como um homem que, com uma vassoura, ia acabar com todo esse negócio aí, com todas essas roubalheiras, desvios de dinheiro público, etc. A vassoura se transformou no broche
famoso, o sujeito usava com uma espécie de pin, naquela época se usava muito, se transformou no jingle mais popular da história, né? Varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira. Varre, 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 vassourinha, varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo, vamos vencer com Jânio. E o governo dele se caracteriza por essa questão da moralidade, que não vai tanto para a questão da corrupção, acaba indo para as coisas mais pedestres, briga de galo, biquíni na praia, enfim, umas coisas que ele acabou censurando. E a questão estrutural da corrupção da máquina pública, que eu não creio que foi maior no governo Juscelino, era grande lá, era grande antes e continua grande até hoje, né? Essas coisas não foram muito alteradas, mesmo porque o Jânio Quadros, ele não era um homem de partido. Isso é outra característica importante. A gente subestima muito os partidos no Brasil, mas todos os presidentes que não foram homens de partido, com exceção de Getúlio, que é outra história, que é outro capítulo, mas assim mesmo teve o seu partido, todos se deram mal. O caso de Collor, mais recentemente. O governo Jânio foi um governo ideologicamente confuso, né? O Jânio não tinha projeto nenhum, ficou 7 meses à deriva. Porque, na verdade, a UDN não tinha projeto econômico nenhum para o Brasil. A UDN, ela se encostava muito num projeto do Goudin, que era um projeto de um Brasil agrário. Quer dizer, na verdade, eles não pensavam no Brasil como uma potência industrial. Eles pensavam no Brasil produtor, exportador de laranja, banana, café. A UDN, União Democrática Nacional, foi um partido político brasileiro fundado em 7 de abril de 1945, opositor às políticas de Vargas e de orientação conservadora. Em 1960, apoiou Jânio Quadros, obtendo uma vitória histórica. Seu principal rival nas urnas era o Partido Social Democrático. Depois do biquíni, proibir o biquíni na praia e proibir a briga de galo, o que a gente mais lembra do governo do Jânio Quadros é a política externa independente. Então tem uma política de maior abertura para o mundo, e isso chamou muito a atenção quando ele condecorou Che Guevara, que era um representante do governo de Cuba. E isso foi muito ruim para ele, não porque condecorar Che Guevara trouxesse algum problema para o Brasil, mas isso foi muito manipulado pela opinião pública no sentido, e pela própria UDN, no sentido de que, olha, ele também é afinado com os comunistas. Eu queria que você me explicasse como é que ele fica isolado, tanto dos partidários quanto dos udenistas, enfim. Ele fica isolado no Congresso porque o grande partido que o apoia é a UDN, e a UDN começa a fazer a campanha contra. Eu creio que ele poderia perfeitamente governar com o Congresso, com aquele Congresso, mesmo não tendo uma base muito sólida, se ele soubesse negociar. E aí, se ele tivesse o talento político de fazer a política institucional. E aí vem a outra característica fundamental para entender esse momento e entender por que ele renuncia com 8 meses de mandato, que é o fato de ele não ter essa vocação e achar que ele poderia fazer no Brasil o que Nasser estava fazendo no Egito. Ele, inclusive, se vestia igual a Nasser. Ele botava uma roupa caque militar de verão, enfim.
que era o grande líder que estava, da época, construindo. O Egito tinha feito a sua independência em 52 e Nasser era o grande ídolo, né, da soberania da África. E isso demonstra um estilo de personalidade do Jânio, que é o do culto à personalidade, que é ser o grande governante, o ditador, seu líder. Quer dizer, o Jânio era um ditador em potencial. Ele queria, de fato, governar, fazer um grande governo, mas um grande governo à sua maneira. E o Congresso, na cabeça dessas pessoas, o Congresso é um obstáculo. O homem que obteve a maior votação da história política do país, em pouco tempo, varre para longe de si a sua popularidade. Toma atitudes contraditórias e acaba por se isolar completamente. Alegando que forças ocultas impedem que governe com liberdade e cumpra seus planos, Jânio Quadros renuncia 7 meses depois de tomar posse. Ele era um maluco que renunciou, ou ele era um político oportunista que estava tentando dar um golpe no país? Ele estava muito mal querido pelo Congresso, que estava começando a exigir muito dele. E então ele não aguentava isso, ele tinha sido governador de São Paulo com plenos poderes. E então ele gostava de ser presidente da República também com plenos poderes. O PSD já estava rompendo com ele já estava perdendo o apoio das bancadas do Congresso, e então ele resolveu sair teatralmente, mas com a esperança de que o povo viesse para a rua exigir a volta dele. Ao Congresso Nacional. Nesta data e por este instrumento, deixando com o ministro da Justiça as razões do meu ato, renuncio ao mandato de presidente da República. Brasília, 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros. Quando ele renuncia com um bilhete, a forma dele renunciar também já é uma forma de menosprezar as instituições. Quer dizer, isso não é uma coisa que se trata com bilhete, né? A carta que ele faz, a carta renúncia, que depois, é uma carta assim, que não corresponde ao que o país estava vivendo, né? Porque se ele continuasse no poder, ele não manteria a ordem pública. É uma carta num tom dramático, como a de Getúlio, mas sem a base de realidade de uma comoção social, como aconteceu com a morte de Getúlio. E essa comoção social não aconteceu com a renúncia. Eu acho que ele apostou nisso, ele apostou que haveria um movimento popular pedindo para que ele ficasse. Ele fez um cálculo político errado. Jânio renunciou porque ele tinha certeza de que seria reconduzido pelo povo ao poder. Nos braços do povo. Nos braços do povo e com poderes suficientes para fechar o Congresso ou impor ao Congresso a sua vontade. Só que isso ele confessou ao neto pouco antes de morrer. Só que ele cometeu o grande erro por ele próprio admitido. Em Brasília não existe povo, nós sabemos disso. Então não tinha ninguém para reagir. Para se incomodar. O janismo não era um movimento organizado, como é, por exemplo, o MST. O Brasil não tinha partidos, o Jânio era um homem sem partidos e não consultava ninguém. Então, no dia seguinte ao da renúncia, ele estava embarcando para a Europa e o Brasil já discutia a posse do Jango, que era o vice, que estava na China e que demoraria 7 dias para voltar.